Louvado seja Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos sobre a questão do casamento nos tempos bíblicos. Passei por alguns dias sem dar sequência ao estudo devido a algumas situações, mas estamos aqui de volta para dar sequência no nosso estudo a respeito do casamento. E por falar em casamento, nós temos o casamento no Levirato, a lei do Levirato, que nós não poderíamos deixar de falar também, porque faz parte do casamento na época dos tempos bíblicos. E queremos pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria para falar o melhor possível, falar da forma correta, sem interferência de tradições ou conceitos religiosos, mas sim seguindo os textos bíblicos, para assim glorificar o nome do Senhor, para poder esclarecer a muitas pessoas que não têm ainda o conhecimento, o entendimento necessário a respeito do casamento. Nós já fizemos alguns estudos e você que está participando deste estudo, você pode procurar aí no YouTube que você vai encontrar os estudos anteriores. Já fizemos vários estudos com a sequência de estudos. Então nós vamos dar sequência aqui hoje falando sobre o Levirato, que não era só entre o povo hebreu, mas existia em outros povos também. Mas com relação aos relatos bíblicos, nós temos aqui no capítulo 38, Gênesis 38, gostaria que vocês lessem todo o capítulo para vocês entenderem melhor. Mas nós sabemos que aqui é a história de Judá, um dos filhos de Jacó. Ele é um dos seus filhos, né? Casou, que naquela época geralmente o pai, né, que preparava o casamento para os filhos. E nós sabemos aqui que Judá tomou uma mulher para o seu filho, né, chamado E no caso eu quero falar um pouquinho, então, o que é o levirato? O levirato era quando uma pessoa, um rapaz casava, um homem casava, e morria sem deixar um filho homem, para dar sequência na sua família, no seu nome. Então, o que acontecia? O irmão dele era obrigado, tinha obrigação de casar com a viúva, e o primeiro filho era tido como o filho daquele falecido. E se assim sucessivamente. Se o segundo morresse, como foi o caso que aconteceu aqui de Tamar, né, que era a nora de Judá, e assim sucessivamente. Foi o que aconteceu nesse texto aqui de Gênesis 38. Então, assim, fazendo a comparação com os dias de hoje, como algumas pessoas já me falaram, não, eu quero que Deus prepare um casamento para mim, eu quero me casar exatamente seguindo os textos bíblicos. E esquece das questões culturais que eu venho sempre falando, estou repetindo aqui, falando nos demais estudos, e quero lembrar vocês novamente que temos que colocar em consideração a questão cultural dos costumes da época, todos os aspectos históricos e cultural da época. Então, hoje nós não fazemos isso, não temos essa lei do levirato, ou seja, se uma pessoa casar e aí ele morre, a viúva está ali, ela não pode casar com outro, a menos que seja autorizada a fazer isso pelos pais ou pelo sogro. Mas assim, a obrigação é do irmão solteiro que tiver ali, daquele que faleceu, ele tem a obrigação de casar com a viúva. Então hoje não é assim, não tem essa obrigação. Se um rapaz casa e morreu, o irmão dele não é obrigado a casar com a viúva, e a viúva não é obrigada a casar com ele. Mas naquela época não, se ela se casasse com outro sem autorização, ela era considerada como adúltera, como teria cometido adultério. E o que acontecia? Ela era apedrejada ou queimada, como foi a história aqui de Tamar. Então é isso. Então as culturas, ou seja, os textos bíblicos não podem ser aplicados nas nossas vidas hoje como se fosse escrito para nós hoje. Porque a cultura era diferente, a religião era diferente, os pensamentos eram diferentes. Então nós vemos aqui essa diferença que nós não podemos deixar de falar. Então o Levirato nós vemos aqui, o filho mais velho de Judá casou com Tamar, não teve filho. Aí o segundo irmão, né, que era o cunhado da viúva, então casou com ela. Só que não teve filho também e veio a falecer. E o outro irmão, né, o outro cunhado dela, ainda era garoto. Vocês podem ler o texto aqui.
Eu só vou ler alguns dos versículos do capítulo 38, porque é bastante longo, são 30 versículos, e o nosso tempo é meio pouco. Então, assim, no capítulo 38, versículo 6, assim, Judá, pois, tomou a esposa para que era o seu primeiro filho, né, seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Então, mas ele veio a falecer. E aí o versículo 8 diz, então disse Judá a Onã, que era o segundo filho dele, possui a mulher de teu irmão para cumprir o levirato e suscita a descendência do teu irmão. Ele casou então com a Tamar, né, o segundo filho de Judá, cumprindo essa obrigação aí. E ele também veio a falecer. Então no versículo 11, então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai até que Selá, meu filho, venha a ser homem, ou seja, seja adulto, que ele era criança ainda. Pois para que não morra também este como os seus irmãos. Assim Tamar foi passando a residir na casa de seu pai. A questão aqui, depois nós podemos ver, como eu disse, que o pai fez essa promessa, porque era uma obrigação, e Tamar ficou esperando aquele garoto crescer até se tornar um adulto. Qual você imagina hoje, se uma viúva, o marido dela morre e ela tem que esperar o irmão do marido que faleceu, que ainda é criança, se tornar adulto para se casar? Vocês acham que acontece isso hoje? Claro que não. Claro que não. Na nossa cultura nunca aconteceu isso. Pode ser que tenha acontecido por uma questão de conveniência daquele momento, mas não que a cultura ou o costume obriga, tem essa obrigação. E nós percebemos que, como eu disse que a mulher não estava livre, o Judá não lhe deu o filho dele mais novo, já tinha crescido, se tornado adulto, e ele, não sei se esqueceu ou não se importou e não disse para ele casar com a viúva do irmão, né, que tinha falecido. Então ela armou algumas situações ali para que não perdesse a descendência do filho. Ou seja, do irmão, né, do esposo que tinha falecido, que não deixou filho. Então ela teve assim, situações bastante difíceis. Mas nós vemos aqui uma das partes, um dos textos que fala sobre o levirato. Então aqui nós percebemos que foi ainda antes da lei de Moisés. Mas quando também veio Moisés, lá na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 25, também nós temos ali a lei do levirato. Capítulo 25, nós estamos aqui conferindo, capítulo 25, de 5 a 10. O que diz aqui? Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado, ou seja, do levirato. Então aqui era a lei já dada por Moisés, que ela deveria se casar com o irmão do seu esposo que havia falecido. E era uma questão de obrigação, e se esse cunhado dela não quisesse casar, ele passava por uma terrível humilhação, porque ele era chamado perante as autoridades daquela época, eram os senhores, os anciões, e se ele não quisesse casar com ela, o que acontecia? Ela chegava na presença dos anciões e tirava o calçado dele, né? E ainda cuspia no rosto dele. Quer dizer, era uma humilhação terrível, e ele era considerado um homem sem caráter, sem palavras, sem honra dentro da sociedade de Israel. Então isso também não acontece hoje. Então assim, ninguém é obrigado a casar com ninguém, casa com quem quiser. Mas naquela época era assim, tinha a lei do levirato, que o cunhado era obrigado a casar com a sua cunhada quando o seu irmão morria sem deixar filhos. Então é isso que eu gosto de frisar bem, porque às vezes as pessoas querem pegar o texto lá, como eu sempre tenho falado, e aplicar em nossas vidas como se nossa cultura fosse a mesma deles, se a religião fosse a mesma, e não é. E depois nós temos outra história de levirato, outra menção sobre o levirato. Não fala, não aparece aqui a palavra, talvez a palavra levirato, mas a palavra resgatador, o livro de Ruth. Eu aconselho a você ler todos os 4 capítulos do livro de Ruth, onde Ruth também casou com o filho de Elimeleque,
e o esposo morreu sem ter filho. Só que ele não tinha outro irmão, só eram dois, Malom e Quilom, mas os dois morreram. Os dois tinham casado já e os dois morreram. Então, no caso, Ruth resolveu seguir Noemi para o seu povo, para Israel. E chegando lá, ela casou com, lá no capítulo 4, você vai ver que ela casou com Boaz. Boaz era um parente, porque quando não tinha, a pessoa faleceu e não tinha um irmão, aí o parente mais próximo que tivesse disponível, o mais próximo, que deveria fazer esse papel do levirato. E, inclusive, quando chegou lá na questão do Boaz, existia um outro parente mais próximo ainda. Então, o que aconteceu? Esse não quis assumir o papel do levirato, então Boaz assumiu. Mas primeiro é como você quer ou não assumir. Você vai se casar com a Ruth e resgatar, por exemplo, os bens que a sogra, né, tinha deixado ali naquela cidade, eu tinha vendido, depois resgata, né? Então o parente mais próximo, antes de Boaz, não aceitou, então Boaz tomou essa responsabilidade e se casou com Ruth e resgatou seus bens também. Então são histórias do Levirato. Então você pode ler o capítulo 38 de Gênesis, Deuteronômio 25, do 5 a 10, e Ruth é melhor que você ler os 4 capítulos. Nós não vamos ler aqui porque não há tempo para nós, mas vocês podem ler com calma. E depois, eu não me lembro aqui se tem a outra menção sobre Levirato na Bíblia, eu não me lembro. Devido ao tempo eu não pesquisei mais, mas acredito que não. Mas esses textos que nós estamos lendo já é o suficiente para nós termos uma ideia, um entendimento a respeito do que é o levirato, que fazia parte da cultura das famílias naquela época. E nós vamos ver aqui no Novo Testamento menção em Mateus 22, Marcos 12, quer dizer, Mateus 22, de 23 a 33, Marcos 12, 18, Lucas 20, de 27 a 40. Mas é praticamente o mesmo relato, só que cada um dos evangelistas narraram, né? E nós vamos ver aqui só uma pequena parte em Mateus 22, a partir do versículo 23, que naquele tempo se aproximaram de Jesus os saduceus. Os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Mas eles então sempre estavam questionando Jesus. Tanto os fariseus, os saduceus gostavam de questionar Jesus para ver se conseguia pegar alguma coisa da parte dele para o condenar. E ele, então, os saduceus, então, contou a história para diante de Jesus e disse, olha, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará a descendência do falecido. Aí ele começa a contar a história, no versículo 25 já. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não tendo filho, e deixou sua mulher a seu irmão. E assim sucessivamente até o 7º. Depois de todos morreram, também morreu a mulher. Portanto, ele só para questionar Jesus, diz assim no versículo 28. Na ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque todos a desposaram. Quer dizer, os 7 tinham casado com os 7, porque nenhum deles tinha tido filho. Então foi casando, casou com um, morreu sem ter filho, foi casando até casar com os 7 que tinha. E aqui os saduceus, só para ficar provocando Jesus, perguntou se na ressurreição de qual deles ela seria a esposa. Então Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Porque na ressurreição não há casamento, ninguém se casa, serão como anjos. Mas aqui é uma menção da questão do levirato. Ela foi casando com os irmãos, não é porque não existiam outras pessoas, outros homens para se casar, porque era uma obrigação, um costume da cultura daquela época. Então acredito que vocês tenham entendido aqui com relação ao levirato, que era uma das obrigações da época e que hoje nós não temos esta lei a ser aplicada no dia, mas é algo que está na Bíblia, é uma lei, na lei de Moisés. Então sabemos que nem todas as leis de Moisés podem ser aplicadas em nossas vidas hoje. Correto? Então acho que vocês entenderam. Que Deus os abençoe e que continue nos dando entendimento. Em breve estaremos dando sequência, vamos falar ainda sobre a questão da mulher ser submissa ao marido, a questão do jugo desigual,
Depois vamos falar um pouco também sobre a questão dos filhos, né? Criação dos filhos, o lar em si, a família em si. E também falar sobre o casamento, onde Jesus fala que faz a menção de que quando a pessoa realmente se casa, se torna uma só carne, né? Não são mais dois, mas uma só carne. Então vamos falar sobre isso também, que seria o perfeito casamento, o casamento perfeito, como Deus projetou no início. Ele mesmo fala, no princípio não era assim. O homem saía de casa, se uniu à mulher, e os dois se tornavam só carne, e aquilo que o homem, que Deus une, o homem não separa. Então é isso. Então vamos falar ainda sobre esses assuntos aí. E se for surgindo outras questões também, outras perguntas, se você tiver uma pergunta a fazer, um questionamento, pode fazer que nós vamos analisar os textos bíblicos, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo estudo. Amém?